Acho que é importante dizer desse espaço, né? A Senaeja, ela funciona como uma instância de interlocução dos diversos movimentos com o Ministério da Educação, com a SECAD. É mais um espaço. Eu acho que hoje em dia nós temos outros espaços de interlocução. E aí a gente precisa entender, né, da importância mais política e mais histórica da Comissão Nacional, da Senaeja, do que propriamente a sua ação enquanto instância de diálogo. Os fóruns de EJA são representados na Comissão Nacional, contudo nós temos outros atores do movimento de educação de jovens e adultos e de movimentos sociais e populares que compõem a Comissão Nacional. Então a gente tem lá o movimento dos atingidos por barragens, o MST, o movimento dos povos da floresta, dos coletivos negros, das populações indígenas, das universidades através do GT18, da AMPED, das ONGs, a Ação Educativa está lá presente, o Instituto Paulo Freire. Então, e esses atores, eles atuam na educação de jovens e adultos e também atuam nos fóruns, né? Então, acho que é importante a gente entender essa composição da Comissão Nacional, para a gente não achar que somente o representante dos fóruns de EJA naquela comissão tem o papel, não é, de ser proponente de ações, de confrontar as ações do Ministério da Educação naquilo que contradiz a história da militância e naquilo que vai contra as expectativas dos educandos, dos educadores e do próprio movimento de EJA. Então eu penso que os fóruns podem sim, os fóruns têm esse papel, não só através da figura do representante, mas dos outros atores que nos seus estados, nos seus municípios também compõem os fóruns locais. Então eu penso que é isso. O fórum, na verdade, ele é composto por essas instituições todas também, então é um papel de articulador, é articular mesmo. Esse é o segundo ano, né? Tem um indicativo mandatos, né, de 2 anos com possíveis reconduções, mas eu avalio que no movimento que tem hoje muitos militantes, é importante o rodízio, a alternância, né? A alternância nesses espaços. Mesmo porque a história ela não pode ficar perdida, né? O que a gente faz é a alternância das pessoas. E aí, mas a história, o processo histórico está preservado. Quando eu chego na Comissão Nacional, eu não chego lá como alguém novato, né? Eu chego lá já como alguém que indiretamente já participava daquele espaço através das 2 professoras que me antecederam e que foram da comissão, a professora Edna e a professora Jane Paiva. Cada uma delas com seus suplentes, né? A professora Edna tinha como suplente o professor José Barbosa da Paraíba, a Jane Paiva do Rio tinha como suplente o Leôncio, e eu tenho como suplente o Rubens. Quer dizer, então necessariamente não é uma representação de uma pessoa só, mas de 2 pessoas que tem como responsabilidade dar retornos, dar feedbacks para as pessoas, para os outros, né? Para o fórum, de forma que quem chegar ali naquele espaço não está chegando no espaço totalmente desconhecido. Então hoje, as pessoas que acompanham o fórum sabem bem do que é a Comissão Nacional. Elas têm a ideia do que seja, algumas delas passaram por lá, ora como convidado, ora como assessor, ora como equipe do portal que esteve lá filmando, participando em alguns momentos, sobretudo nos momentos de mais conflito, né? Sempre que a gente tinha uma posição a ser demarcada, um conflito mais difícil, a gente fazia o convite e criava estratégias para que outras pessoas participassem junto conosco, né? Então aí
nos momentos em que o suplente não foi convidado, aí eu ligava para o Rubens e dizia: se organize e venha também, tente um recurso do seu estado para vir, mesmo que não seja com financiamento do Ministério. E aí o suplente vinha, né, sem estar bancado pelo Ministério da Educação, e participou também. Então eu acho que é isso, nós estamos nesse processo de continuar, nós temos que avançar, né, nessa ideia do que seja representação. Do equívoco de compreensão de algumas pessoas do que vem a ser, do que viria a ser a representação dos fóruns numa instância, numa comissão nacional, e do que seria o papel de coordenador nacional dos fóruns, né? Então, como a gente, nesse processo de 10, 12 anos de fóruns de EJA, a gente nunca pensou numa coordenação nacional. Então hoje nós não temos um coordenador nacional dos fóruns. E alguns fóruns estaduais também não têm coordenador. Eles têm, né, como a diversidade é muito tema do nosso encontro, é esse mesmo, né, do ENEJA é esse, diz o seguinte, que pensar as identidades dos fóruns, quer dizer, nós temos fóruns com diversas constituições, com diversas composições, com diversas formas de organização, fóruns com natureza mais popular, fórum com natureza mais regimentada, né? Nós temos fóruns que têm registro em cartório, razão social, o presidente, os acionistas, não é? Nós temos fórum que foge a qualquer tipo de organização desse tipo. Então, nacionalmente, respeitando essa diversidade, nós também não trabalhamos, nós não temos um coordenador nacional. Porque a partir de agora, é a gente pensar se a gente continua com esse modelo de organização, ou se a gente de repente agora pensa numa coordenação nacional dos fóruns, né? Porque aí as próprias pessoas, ao serem indicadas para uma instância, elas vão avaliar se é isso mesmo que elas desejam, né? Eu não me furtei de ser esse representante nacional, de estar à frente de determinadas discussões, mas quando foi proposto que eu assumisse a representação, eu assumi a representação dos fóruns na Comissão Nacional, né? Na falta do coordenador, eu acabei, então, tendo que dar informações de diversas naturezas, né? Porque aí você vira a referência também para dar respostas, para mediar conflitos, né? Hoje, se me perguntasse assim, qual é o maior desafio para garantir uma articulação, eu penso que seria a gente definir um pouco do que seriam essas coordenações. Talvez a gente experimente um coordenador um coordenador por região, sabe? Para formar ali um colegiado de sustentação para essa pessoa que vai ser o representante na Comissão Nacional, e se o coletivo avaliar, representante também para as outras ações, né? Mas é importante dizer disso. Eu não fui eleito, indicado para ser o coordenador nacional dos fóruns.